Você quer aprender a como criar o Data Table e o Data Grid com o Material e não sabe como? Olá, mana, tudo bem com você? Meu nome é Laís Benevides, eu sou a criadora e produtora de conteúdo no Conecta Elas. Eu vou deixar o arroba dele aqui pra você ir lá conferir. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar no tutorial super simples e fácil de como você pode implementar tanto o Data Table como o Data Grid nos seus projetos. Então, se você estava buscando por isso, você achou. Mas antes de começar esse tutorial, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também aqui o seu comentário se te ajudou esse vídeo, se você gostou de aprender, né, como utilizar esses dois componentes do Material UI. E agora sim, vamos pro tutorial. Então aqui eu já abri a documentação para vocês, mas primeiro eu queria dizer que todo esse conteúdo vai estar disponibilizado no GitHub, que vai estar o link na descrição desse vídeo, para que vocês possam ver direitinho, né, como funciona o código, quais são as diferenças entre cada um deles. Então, ao final desse vídeo, vocês vão poder, né, acessar esse link para conferir tudinho. E voltando aqui na documentação do Material UI, que, nossa, é realmente uma boa documentação, tem muito conteúdo aqui que dá para você entender quando você lê, né, e faz os testes com ele. Então, para começar a utilizar o Material UI, você precisa instalar ele, né, com npm, com yarn ou com pnpm. Então, instala aí no seu projeto, eu já instalei aqui no meu e vamos começar, né, a desenvolver primeiro o nosso table, né, o nosso data table aqui. Dentro da documentação, como eu disse, temos vários exemplos com ele. Temos aqui tanto exemplo do código, como também como ele fica a visualização. E vamos colocar tudo isso aqui na prática e eu vou mostrar para vocês, né, como chegar nesse resultado aqui, que é com o nosso data table. Então, aqui dentro do código eu já fiz algumas importações sobre o que eu vou utilizar, né? O table container, o table row, table cell. E dentro aqui da nossa function eu também já iniciei ele aqui com a nossa tag py, né? O que a gente chama de div py, que é o nosso table container. Mas antes de iniciar aqui com o nosso return, eu vou criar um array com os nossos valores. Então, eu vou iniciar aqui, né, uma constante com o nome data, que vai receber o nosso array. E esse array, ele vai ter... Eita, eu coloquei até o símbolo errado, né? Me empolguei aqui demais falando, mas vamos lá. O nosso array, cada um do nosso array vai receber um objeto, e esse objeto, ele vai ter um ID, e aqui o valor do nosso ID vai ser 1. Aqui, ele vai ter um name, eu vou colocar Ana. Aqui vai ter uma idade e eu vou colocar a idade, eu coloquei até aqui nesse exemplo, né, que ele já tá, cadê? Nosso exemplo, a idade 25. Então, aqui eu vou duplicar essa linha para baixo 2 vezes, vou alterar o ID dessa questão e vou colocar o nome Joana, Daniela e as idades de cada uma delas. Então, Joana, Daniela, 17 e 42. Então, aqui a gente já tem o nosso primeiro array com nossos objetos, né? Cada um deles recebendo os valores referentes a cada um deles. Então, aqui dentro do return, a gente já pode começar a criar, desenvolver a nossa tabela. Então, aqui para começar, a gente começa com o nosso table, e dentro do nosso table vamos criar um cabeçalho aqui, utilizando o table head. E esse cabeçalho, ele vai levar, né, uma célula, vão ter células referentes a ele, então table cell. E dentro de cada uma dessas células vamos ter as propriedades com ID, um name e também a idade, para ficar no cabeçalho, né, na nossa tabela. Quando a gente tem uma tabela, geralmente a gente tem um nome, né, referente a cada uma das colunas. Então, aqui já criamos o nosso header com cada um desses valores. E para criar o nosso body aqui dentro do nosso table ainda, sendo que não vamos criar dentro do header, tá? É outra
outra tag que se chama table body, e em vez de a gente precisar repetir, imagina que eu tenho uma lista aqui com 100 nomes, 100 idades, então eu teria que repetir aqui, tipo, vários names, né, vamos dizer, tipo, sei lá, uma table, the table cell, e aí aqui eu ia precisar, sei lá, colocar o name e o ponto ID, né, com que recebe, sei lá, então ele teria que fazer isso 100 vezes, né? Eu teria que duplicar essa linha aqui 100 vezes. E isso é bem desgastante, né? Não é uma boa maneira da gente fazer isso. Então, por isso, até aqui na documentação, se a gente for ver, ele dá o exemplo da gente utilizar o map aqui, o ponto map, que é para criar nesse filtro e ele fazer esse filtro por toda o nosso array e ele mesmo instanciar aqui os valores referentes a cada uma dessas células, sem a gente precisar duplicar elas dentro do código. Então, aqui dentro do table body, eu vou instanciar o data, que é o nome do nosso array que a gente criou, e dentro do data a gente vai colocar o ponto map, e dentro dele a gente vai referenciar aqui criar uma arrow function, né, com a nossa row, e aqui eu vou criar aqui, abrir, né, um outro parênteses, e dentro do nosso map, a gente vai colocar um table row, que vai ser a nossa linha, e dentro do nosso table row, a gente vai colocar uma chave, que essa chave vai ser justamente o nosso ID, né, que ele é único para cada um. E dentro do nosso table row, agora sim, a gente vai colocar o nosso table cell. Vamos duplicar ele, né? Colocar ele 3 vezes, mas aqui dentro a gente vai instanciar com row.id. Aqui vai ser o row.name. E aqui embaixo vai ser o row.age. Então, ele mesmo vai fazer esse filtro com a quantidade de conteúdos que a gente tem aqui dentro do nosso array, sem a gente precisar fazer, né, duplicar aquela quantidade de vezes que a gente precisaria se nossa lista fosse enorme. Então, aqui é o nosso data table, de como a gente pode criar ele dentro da nossa documentação. Tem muitos outros exemplos, inclusive de como adicionar uma paginação, né, caso a gente queira dividir por páginas. Tem muitos outros exemplos que a gente pode ver aqui, e eu super recomendo que você tire um tempo para testar esses outros códigos para ver como eles funcionam. E o nosso resultado, basicamente, da nossa data table é esse daqui, uma tabela super simples, né, com a divisão entre as colunas e a nossa linha, né, que tem os nossos conteúdos. Uma pausa aqui nesse vídeo porque eu preciso te contar uma coisa. Você se sente perdida ao estudar HTML, CSS? Então eu tenho uma coisa para te contar. Você precisa conhecer o Study Code, que é um guia completo com vários cronogramas de estudo de diferentes linguagens, incluindo de HTML e CSS, e que contém uma lista de conteúdos ordenados por prioridade, uma lista de exercícios e também de projetos, além de materiais extras e atualizações durante todo o ano. Se você quer saber mais, eu vou estar deixando aqui um link na descrição do Study Code e juro, você precisa conhecer ele, que ele vai salvar o seu estudo. Agora sim, vamos voltar para o tutorial. E já o nosso data grid que temos aqui, ele é um pouquinho diferente. Eu costumo preferir, sim, trabalhar com ele, já que o nosso return, ele acaba sendo bem mais enxuto do que esses códigos aqui, né? Aqui a gente tem 30 linhas e dentro do nosso data grid a gente vai trabalhar somente com basicamente 3 linhas, né? Na verdade vai ser uma linha que vai fazer tudo isso daqui que a gente tem do nosso data table vai ser uma linha que a gente vai criar dentro aqui do nosso data grid. Então, aqui do data grid, eu já importei, né, o que a gente vai precisar, que tem até aqui, se a gente for no nosso Getting Started, ele coloca que a gente tem que instalar, né, ele aqui e a gente tem que importar ele também. Então, por isso que eu disse, é super válido ficar atento à documentação para a gente saber, né, o que precisa colocar em cada um deles. Então, aqui, dentro do nosso Function App, eu vou criar
uma coluna e a linha com os valores, né? A coluna que a gente vai ter vai ser com o nosso, vai ter dentro dele o nosso cabeçalho que a gente coloca aqui e nossas linhas vão ter esse conteúdo daqui. Então eu já vou até duplicar aqui e eu vou alterar, né, para rows e eu vou também duplicar aqui, mas aqui eu vou colocar colunas, né, columns, e dentro do columns vai ser um pouquinho diferente. Então aqui, em vez de ser o ID, vai ser um campo, então vai ser fields, field, e dentro desse campo ele vai receber o ID, o name e o age, que vai ser a nossa idade. Então aqui, em vez de ser header name, vamos ter também um pouco diferente, vai ser o header name, em vez do name, né, vai ser um header name, e aqui vai ser o ID, que vai ser o cabeçalho dentro da nossa tabela, o name e aqui a nossa idade. E em vez de ter aqui a idade, né, de cada um, como a gente vai ter aqui embaixo, a gente vai definir a largura que cada um deles vai ter. Então aqui a gente vai definir a largura de 70. Aqui a gente vai definir a largura um pouco maior, já que é um nome, né? O nome pode ser maior do que um ID ou uma idade, então vai ter 150. E aqui embaixo vai ser 70 também. Então aqui, como eu disse, né, vai manter igual, que vai ser as nossas linhas. E dentro aqui eu coloquei uma div, eu vou até já começar o npm start para dar tempo, né, de mostrar para vocês. Vou só entrar aqui dentro da nossa pasta. E aqui eu vou rodar ele enquanto eu tô terminando aqui o nosso código. Então, como eu disse para vocês, só para personalizar um pouco mais, ele tá abrindo ali já, né? Eu coloquei uma altura e uma largura e dentro eu disse a vocês que ia ser somente uma linha e eu vou prometer isso para vocês, porque vejam isso. A gente só vai instanciar aqui o data grid que a gente importou aqui em cima. Dentro dele ele vai receber dois parâmetros, que vai ser a coluna, que a gente vai referenciar aqui com o nosso array de columns, e o rows, que também vamos referenciar aqui com o nosso rows. E pronto, ele já vai gerar pra gente tudo isso que a gente fez aqui com data table, que a gente fez todas essas linhas, ele vai gerar tudo isso somente com uma linha. Então vou salvar aqui para poder mostrar para vocês também como ele faz isso. Então aqui ele também adicionou algumas outras propriedades, ele cria uma tabela mais interativa, aqui eu consigo filtrar, eu consigo esconder a coluna, então tem muitas propriedades que ele já adiciona, ele estão meio que embutidas, né, dentro desse nosso código. Inclusive, a paginação aqui também ele já coloca, e a gente viu, né, que o nosso data table a gente precisava fazer isso manualmente. E já com aqui, não, inclusive dá até para selecionar, né, a coluna, ele já mostra também pra gente. Então, aqui dentro do nosso data grid, acho que é aqui, que tem o layout, a gente também consegue brincar, né? A gente pode colocar um botão para remover e para adicionar uma nova coluna. Dentro dele também a gente tem explicando um pouco mais de como funcionam as dimensões, a visibilidade, o header, o menu, e tudo isso é com uma linha só que a gente transforma, né, essa tabela básica, mas claro que quando a gente quiser implementar um pouco mais, vamos ter mais linhas de código. Mas não se esqueçam de comentar aqui qual desses dois você prefere utilizar. E esse foi o tutorial de hoje, eu espero muito que tenha te ajudado e que você tenha gostado também. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e também aqui o seu comentário se esse vídeo te ajudou. Até o próximo vídeo e tchau!